Bom, pessoal, a gente vai então continuar falando de ácidos e agora eu vou falar da classificação dos ácidos, tá? Então, olha só, quando a gente fala em ácido, né, a gente está falando dos compostos inorgânicos, que são 4. A gente tem ácido, base, os sais e os óxidos. São 4 classes de compostos orgânicos, cada um com suas características, tá? Os mais associados, que a gente pode falar assim, é ácido, base e sal, tá? Ácido tem a característica exatamente oposta à base, tanto é que eles reagem, tá? Numa reação chamada de neutralização, exatamente porque o H+ do ácido reage com o OH- da base, formando água. Então, é como se a gente neutralizasse a característica ácida, que é o H+, com a característica básica, que é o OH-. A junção desses dois íons forma uma molécula de água, tá? Junto com a água, formam os sais. Por isso que eu falo que ácido, base e sais são 3 compostos relacionados. Os óxidos já é uma outra história, né? Cada um tem uma característica. Alguns vêm, sim, de reações de ácido, outros de reações de base, mas são compostos um pouquinho diferentes, tá? Então, a gente vai começar a falar dos ácidos. Ácidos diarrênios, tá? A gente tem 3 teorias para ácidos e bases, tá? A teoria de Arrhenius é a mais comum, a mais simples, e é aquela que fala que todo ácido é a substância que, quando adicionado em água, forma uma solução que vai liberar como único cátion o íon H+, tá? Essa é a teoria de Arrhenius. As outras teorias são um pouquinho mais complicadas e mais abrangentes, tá? Bom, vamos falar então dos ácidos. Então, olha só, aqui a gente vai falar da classificação, tá? A classificação, classificação dos ácidos, a gente vai falar, deixa eu pegar minha caneta aqui, que eu esqueci de pegar ela. Bom, a classificação dos ácidos, a gente vai falar primeiro quanto à presença de oxigênio na molécula, tá? Então, a presença de oxigênio é bem importante para a gente classificar. Tem ácido que tem oxigênio, tem ácido que não tem oxigênio, tá? Então, isso faz com que a gente classifique em duas classes. Os hidrácidos, tá? O próprio nome fala, ó, hidrácidos, já tá falando que só tem hidrogênio, né? Mais o elemento que compõe o próprio ácido. E a gente tem a outra classe que é a classe dos oxiácidos, né? Como o próprio nome fala, aqui a gente lembra de oxigênio, tá? Então, hidrácidos são os ácidos que não têm oxigênio na fórmula, tá? Então, ó, vamos olhar aqui, ó. Claro, né? Todo ácido tem que ter H, senão não é ácido. Então, aqui, ó, hidrogênio mais o cloro, tá? Aqui a gente tem a formação do ácido clorídrico. Aqui a gente tem o hidrogênio e mais o CN. CN aqui é uma molécula que chama ciano, então esse aqui é o ácido cianídrico. E aqui a gente tem o H com o flúor, que forma o ácido fluorídrico, tá? Tem outros ácidos dessa maneira, mas a classe dos hidrácidos é bem pequena. Mas os oxiácidos já compõem uma classe maior, tá? Alguns elementos, como o enxofre, o cloro, por exemplo, formam vários e vários oxiácidos. Por que que isso acontece nos oxiácidos? Porque o oxigênio, ele consegue fazer ligações com o elemento central de uma maneira dativa, tá? Então, o que que acontece? O elemento central, dependendo da família que ele se localiza na tabela periódica, ele pode fazer uma ligação covalente, 2 ou 3 ligações covalentes. E isso muda a quantidade de oxigênio na formulinha. Portanto, muda a quantidade de oxiácidos possíveis, tá? Então, olha, vamos lá. Outro tipo de classificação. Hidrogênios ionizáveis, tá? Não é porque o hidrogênio está lá na formulinha do ácido que ele é ionizável, tá? Bom, primeiro, o que é um hidrogênio ionizável? É todo o hidrogênio, tá? Que está ligado a um átomo muito eletronegativo, que quando existe a possibilidade desse elemento, desse ácido,
entrar em contato com a água, exatamente por essa eletronegatividade aqui, ó, essa diferente eletronegatividade, a água consegue, ela vai conseguir, deixa eu pegar aqui, ó. Então, olha só, dependendo da, vamos desenhar aqui, ó. Vamos imaginar assim, ó, HCl, tá? O HCl é um ácido onde o cloro é um elemento muito mais eletronegativo do que ele, tá? Então, o que que acontece? Essa ligação covalente que a gente sabe que existe aqui, ela fica dividida de uma maneira desigual, onde o par de elétrons da ligação pertence muito mais ao cloro do que ao hidrogênio. Então, quando entra em contato com a água, essa ligação se rompe, tá? E aí a gente fala que esse hidrogênio é ionizável. Por quê? Porque em contato com a água, ele se torna íon, tá? Então, vai acontecer essa reaçãozinha aqui, ó, formando o H+, mais o Cl-. Ó, virou íon, hidrogênio ionizável, tá? E aí a gente pensa assim, mas todo hidrogênio ligado na molécula do ácido é ionizável? Todos, menos em 2 casos, que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Então, olha lá. Se a gente for classificar de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis, a gente pode classificar ele em monoácido, em diácido, em triácido e tetraácido, tá? Os mais comuns, na verdade, fica aqui, ó, entre 2 e 3, tá? Tetraácido já é uma coisa um pouquinho mais difícil de aparecer, mas existe, tá? Então, olha só, monoácido é aquele que tem um hidrogênio só, que é ionizável, tá? Então, a gente não pode perder isso de vista pelo seguinte, quando a gente fala assim, um monoácido tem um hidrogênio, um diácido tem 2. Opa, mas é qualquer hidrogênio? Não, é o hidrogênio que, em contato com a água, se torna íon. Mas como que a gente vai saber disso? Então, é o seguinte, ó. Todos esses que eu vou explicar agora, tá? Eu posso entender o seguinte, a quantidade de hidrogênio ionizável na molécula é a quantidade de hidrogênio que existe na molécula é a quantidade de hidrogênio ionizável, tá? A não ser as 2 exceções que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, olha só, o que é um diácido? Quando apresenta 2 hidrogênios na formulinha. Um triácido, quando apresenta 3 hidrogênios na formulinha. Lembra? Hidrogênio ionizável. Tetraácido, 4 hidrogênios ionizáveis na formulinha, tá? Então, olha só. É importante ressaltar que nos hidrácidos, todos os hidrogênios são ionizáveis. Nos oxiácidos, depende, tá? Então, lembra, hidrácido, todos ionizáveis. Oxiácidos, tem exceção. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, ó, o que a gente tem aqui de comum, ó? Essa aqui é a formulinha estrutural, tá? Do ácido sulfúrico. Essa aqui é a formulinha estrutural do ácido sulfúrico. Lembrando que o ácido sulfúrico é esse aqui, ó, H2SO4. Olha como que os elementos se ligam na fórmula estrutural. Eu tenho aqui, ó, enxofre fazendo uma ligação dupla com o oxigênio, com outro oxigênio, tá? E aqui a gente tem, na verdade, essas ligações aqui tá representado como dupla, mas isso aqui é uma ligação dativa, tá? Aqui o desenho não tá muito bom e agora que eu percebi isso, mas dativa. E aqui a gente tem uma ligação covalente normal com esse oxigênio e o oxigênio uma ligação covalente normal com esse hidrogênio. Aqui é a mesma coisa. Então, eu vou entender o seguinte, num oxiácido vai ser hidrogênio ionizável o hidrogênio que se liga diretamente no O. Então, no caso do ácido sulfúrico, ó, esse hidrogênio se liga no O, esse hidrogênio também se liga no O. Então, aqui eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, no ácido fosfórico. Olha, aqui, mesma coisa, isso aqui é uma dativa, tá? Essa dupla aqui tá errada. Então, aqui eu tenho uma dativa, vamos até desenhar ela bonitinha aqui, uma dativa. Opa! E eu ainda não consigo mexer direito com essa canetinha. Tá, então, aqui, dativa. Depois eu vou corrigir esse desenho porque tá feio. Mas olha só.
Ó, hidrogênio ligado ao O, hidrogênio ligado ao O, hidrogênio ligado ao O. Portanto, 3 hidrogênios ionizáveis. Mas, ó, é exatamente na família do fósforo, do P, que a gente vai encontrar duas exceções. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse aqui é o H3PO4. Exceções, H3PO3, H3PO2. Então, ó, só para lembrar, tá? Oxiácido, hidrogênio ionizável, aquele ligado ao O, tá? Nesses dois casos que eu vou mostrar agora, se a gente perceber, os hidrogênios que eu circulei, eles não estão ligados no O, eles estão ligados no elemento central. E aí, se ele estiver ligado no elemento central, o que acontece? A diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e esse elemento central não é grande o suficiente. Aí, o que acontece? Ó, se ele estiver ligado direto no elemento central, a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e esse elemento central não é tão grande, tá? A ponto da água conseguir romper essa ligação. Então, esse hidrogênio não sai, ele fica junto com o elemento central, tá? Então, vamos olhar. Ó, o que acontece com esse aqui, ó? Ó, H3PO3. Lembra que isso aqui é uma dativa, tá? Aqui a gente tem o oxigênio ligado ao hidrogênio, então eu já sei que esse daqui é ionizável, esse aqui é ionizável, ligado ao O. Esse hidrogênio que eu marquei aqui, ele tá ligado em quem? No fósforo. Então, esse hidrogênio não é ionizável. Mesmo que a molécula tenha 3 hidrogênios, eu só tenho 2 hidrogênios ionizáveis. Então, olha lá, ó, H3PO3, 2 hidrogênios ionizáveis. Se a gente fosse fazer a classificação, ele entraria aqui, ó, de ácido, tá? Porque ele tem 3, tá? Mas não são os 3 que vão se tornar íons, apenas 2, então ele é classificado como um diácido. Agora, olha esse aqui, ó, H3PO2. Ó, só tenho um hidrogênio ligado no O. Os outros 2 estão ligados direto no fósforo, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Um hidrogênio só ionizável. Então, na classificação, ele entra aqui, ó. Ele entra no monoácido, tá? Não podemos esquecer disso. Vou corrigir aqui, ó, de novo esse desenho, tá? Da ativa, tudo bem? Bom, então, resumindo, né? A gente encontrou problema na família do fósforo. Esse desenho tá meio ruim, mas olha só. H3, aqui é o H3PO4. Normalzinho, não é exceção. 3 hidrogênios, os 3 ligados no O. Ok, não é exceção, não precisa se preocupar com ele. H, aqui ó, 3PO3. Ah, esse aqui é um problema, ó, tá ligado no fósforo. Então, tem 2 hidrogênios ionizáveis, portanto, ele é um diácido, tá? Só 2 hidrogênios vão se tornar íons. E aqui, vamos consertar aqui H3PO2. Dos 3 hidrogênios, só um é ionizável. Então, esse aqui e esse daqui acabam ficando na molécula junto com o fósforo. Quando a gente for falar em ânion, o que vai acontecer? Aqui, deixa eu ver se dá para escrever aqui, ó. Nesse caso do H3PO2, eu teria uma reação de ionização dessa forma aqui, ó. H3PO2 em água. Não posso esquecer de pôr a água. Não são 2 hidrogênios que não se ionizam? Então, como que eu vou representar o H+? Um só. Então, vai ficar H+, mais. Esses 2 aqui, eles não saem, então eles vão ficar junto com o ânion. Então, aqui o meu ânion vai ser H2PO2. Quantos hidrogênios saiu? Não saiu um hidrogênio só? Então, aqui a carga é -1. Tá? Então, ó, H3PO2 em água forma um cátion H+, e um ânion H2PO2-. Tudo bem? Bom, olha só. O que acontece agora? Agora a gente vai falar da força,
tá? A força é uma outra classificação que a gente tem, tá, para fazer dos ácidos, tá? Então, quando a gente fala assim, o ácido é forte. O que é um ácido forte? O ácido forte depende da quantidade de hidrogênio que tem na fórmula? Não. O ácido forte não depende dessa quantidade de hidrogênio, mas sim da quantidade que realmente vai ir para a solução, tá? O ácido é forte quanto mais H+, ele fornecer para a solução aquosa. É assim que eu vou entender a força de um ácido. Então, olha só, aqui ele fala assim, ó. Um outro aspecto importante, muitas vezes é o motivo de dúvida, é o fato que a gente acha que o hidrogênio, quanto mais hidrogênio ionizável tem, mais forte ele é. Não, mas não é bem assim. Então, por exemplo, ó, H3BO3 é o ácido bórico, tá? Forma com água um ácido fraco, só que ele tem 3 hidrogênios e os 3 são ionizáveis. Então, quer dizer, a gente não pode se basear na força a partir da quantidade de hidrogênio ionizável que tem na molécula, tá? Então, olha só. Aqui, né, de novo, ele fala a força de um ácido não é medida pelo número de hidrogênios ionizáveis. A força depende da porcentagem de íons, tá, H+, de hidrogênio, que realmente vai sofrer ionização, tá, em cada caso. Então, olha só. Vamos olhar aqui, ó. Então, aqui, ó, a força de um ácido é medido, bom, aqui de novo. Grau de ionização. Lembra que ácido é molécula é formada por ligação covalente, então a gente vai usar o termo ionização quando está colocado em água, tá? Então, o grau de ionização é um número, é uma porcentagem. Só que nem sempre eu vou ter essa porcentagem disponível no exercício, então eu posso usar uma regrinha bem prática para isso, tá? Que eu vou explicar agora, ó. Ácidos, eles são classificados em forte, moderado e fraco, tá? Ácido forte é quando eu consigo ter uma ionização de 50% para cima, tá? Da quantidade de H+, que se torna, da quantidade de hidrogênio que se torna H+. O moderado é entre 5 e 50, tá? % e fraco menos de 5%. É assim que a gente entende em termos de porcentagem. Mas olha só, aqui tem uma regra bem prática para a gente usar quando a gente fala de força, tá? Hidrácido, como eu disse lá no começo, a gente não tem muitos. Então, infelizmente ou felizmente, a gente decora, tá? Forte, família 7A. Família 7A é forte. Quais? O cloro, bromo e iodo, tá? O F, que é o flúor, apesar de ser da família 7A, ele é tão eletronegativo, mas tão eletronegativo, que ele não desgruda facilmente do H. Então, ele é classificado como um ácido moderado, tá? E ácido forte, se for hidrácido, qualquer outro, fora a família 7A, vai ser ácido fraco, tá? Oxiácido. O oxiácido, a gente pode fazer uma continha, tá? A gente realiza a subtração entre o número de oxigênio e o número de hidrogênio ionizável presente na fórmula do ácido. Então, essa regrinha é muito prática, ó. Número de átomos de oxigênio menos número de átomos de hidrogênio ionizável. Bom, se essa continha sua der 3, ele é muito forte. Por exemplo, ácido perclórico, um ácido muito forte, o alfa dele é em torno de 98%. Dos ácidos inorgânicos comuns, ele é o mais forte, tá? Ó, aqui, o que a gente tem aqui, ó? 4 oxigênios, então aqui entra um 4, menos, quantos hidrogênios? 1. 4 menos 1 vai dar 3, classificado como muito forte, tá? Se a continha der 2, ele é forte. Por exemplo, ó, aqui tá errado, aqui é o H3, HNO3, ácido nítrico. Ó, 3 menos 1, 2, meu ácido é forte. Ácido sulfúrico, 4 menos 2, 2, ácido forte. Semiforte ou moderado é quando a continha dá 1. Olha aqui, ó. Ácido fosfórico, 4 menos 3, 1. Ácido nítrico, aqui é o ácido sulfuroso. Mas vamos dar uma olhadinha lá atrás numa coisa que a gente já falou. Olha só, se a gente for fazer a continha para esse daqui, lembra, isso aqui é uma exceção, tá? São as exceções que a gente comentou. O H3PO3, ele não tem só 2 hidrogênios ionizáveis? Então, 3 menos 2 dá 1. Isso aqui é um ácido moderado. Moderado.
tá? Porque se você esquecer que ela é uma exceção, você vai fazer 3 menos 3 vai dar 0. Não, não pode, tá? Aqui você tem que lembrar que ela é uma exceção. 2 hidrogênios ionizáveis. E esse ácido aqui, ó, tá? Esse ácido chamado de hipofosforoso, ele tem 1 hidrogênio ionizável. Então, 2 menos 1, 1 também. Então, a gente conclui que a família do fósforo, tá? A família do fósforo, todos eles vão ser ácidos semifortes ou moderados. Tudo bem? E se sua continha der 0, o ácido é fraco, tá? Lembra do ácido bórico que a gente falou agora há pouco? Ó, 3 menos 3, 0, ácido fraco. Então, lembrando, a força não depende da quantidade de hidrogênios ionizáveis, não, tá? Depende dessa interação entre oxigênio e hidrogênio, tá? Ó, observação, o H3, aqui a gente já acabei de falar, né? O H3PO3 e o H3PO2, que são exceções, são moderados. E o ácido carbônico, pessoal, não sei se vocês lembram, mas o ácido carbônico é um problema. Por quê? O ácido carbônico, ele é formado pela interação da água com o gás carbônico, tá? É uma reação em equilíbrio, forma-se o H2CO3, e esse H2CO3, ele consegue, tá, se ionizar, pode formar essas duas moléculas aqui, o íon hidrogênio, tá? E o ânion carbonato, tá? Ou então, acontece essa reação aqui, ó. Um hidrogênio apenas sai e forma o ânion bicarbonato. Independente se vai formar isso ou se vai formar isso, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. Esse equilíbrio aqui faz com que o ácido carbônico seja muito instável, tá? E aí, o que acontece, ó? Toda reação em equilíbrio, onde um dos sentidos forma um gás, a reação sempre tende a formar esse gás. Então, a gente fala que ele é instável, porque rapidinho ele faz isso aqui, ó. Forma o CO2, que é o gás carbônico, tá? E por conta disso, quer dizer, ele nem chega a fazer muito essa reação aqui de formar H+. O sentido favorecido dele é esse aqui. Então, por conta disso, forma-se uma quantidade muito pequena de H+, em solução, e aí ele é classificado como fraco, tá? Então, ele é uma exceção por quê? Porque ele é instável. Ele é instável por quê? Porque ele se decompõe em água muito mais facilmente em CO2 do que em H+. Tudo bem? Bom, pessoal, continuando, né, com as classificações, aqui a gente vai falar da volatilidade. Só para lembrar, volátil é uma característica da substância, tá? É uma coisa muito intrínseca do elemento ou da substância e significa que quanto mais volátil for uma substância, maior a facilidade que ela tem em passar do estado líquido para o estado gasoso, tá? Eu acho que eu não falei isso ainda, mas os ácidos inorgânicos, eles são ou líquidos ou gases dissolvidos em água, tá? A gente não tem ácido inorgânico sólido, por exemplo, tá? Assim, ó, pensa, HCl, ele é um gás, tá? Só que se você trabalhar no laboratório, você vai encontrar um frasco e lá dentro vai ter um líquido. Ué, mas ele não é um gás? Ele é um gás, só que ele está dissolvido em água. Então, o que a gente tem no laboratório é um frasco com uma solução aquosa do gás HCl, tá? E nessas situações, quando o gás está dissolvido em água, isso é muito mais fácil ainda de volatilizar, porque ele está dissolvido na água, mas se você abrir o frasco, a tendência natural é ele se tornar gás, tá? Ir para o estado gasoso. Então, a volatilidade é muito característica da substância, tá? Aqui o que eu vou explicar para vocês é uma regrinha prática, tá? Mas na verdade você vai saber se ele é volátil ou não olhando o ponto de ebulição dele. Nem sempre vai estar disponível, então essa regra é muito útil para isso. Olha lá. Volatilidade, a capacidade das substâncias passarem do estado líquido para o estado gasoso. A temperatura ambiente, tá? Ninguém está aquecendo nada. Tá? Abriu o frasco, ele vai sair ou não vai sair? Se ele sair, facilmente ele é volátil. Se ele não sair, ele não é volátil.
contrário de volátil é fixo, tá? Então, a gente fala assim, o ácido é volátil ou o ácido é fixo, tá? Então, olha só, ácido fixo possui ponto de ebulição acima de 100 graus, tá? A água, por exemplo, que entra em ebulição a 100 graus, ela não é considerada uma substância volátil, tá? Então, de 100 graus para cima, a gente considera a substância fixa, tá? Ou seja, dificilmente ela passa do estado líquido para o estado gasoso se não houver alterações de temperatura, tá? Então, o que a gente tem de ácido fixo? Os mais comuns, ácido sulfúrico e ácido fosfórico. Olha só o ponto de ebulição, 340 graus Celsius, é muito alto, tá? 213, muito alto. Aí você pode falar assim, puxa, mas por que o ponto de ebulição é tão alto assim? Pessoal, quanto maior o ponto de ebulição de uma substância, pode ter certeza que muitas forças intermoleculares estão acontecendo nessa substância. Então, quer dizer, se lá você tem as interações intermoleculares muito forte, isso vai ser difícil ser quebrado. Então, você precisa aquecer, e aí o ponto de ebulição vai ficar muito alto, tá? Então, quanto mais alto o ponto de ebulição, de maneira geral, maiores as interações intermoleculares que a gente tem. Lá nos compostos orgânicos, eu vou ter um outro fator que é a massa, tá? Mas em compostos orgânicos, fica restrito às interações intermoleculares. Bom, voláteis. Os voláteis eles têm um ponto de ebulição abaixo de 100 graus, tá? E a temperatura ambiente facilmente passa para o estado de vapor. Que nem eu falei, ó, o HCl, tá? O ponto de ebulição dele é menos 85. Olha só. Aqui eu tenho um problema, aqui é gasoso. Quando ele está no estado do líquido para o gasoso, o ponto de ebulição dele é menos 85, é negativo. Lembra, ele é um gás a temperatura ambiente. Aqui também, ó, tá? Aliás, eu nem deveria colocar estado físico, né? Aqui. A gente tem que pensar que é o HCl líquido indo para o gasoso. Tudo bem? Bom, regra prática. Quando a soma dos átomos da molécula der menos de 7, eu vou considerar ele volátil. Se der 7 ou mais que 7, eu considero ele fixo, tá? É uma regrinha que vale bastante para os ácidos que a gente usa normalmente. Então, olha só, fixo, ácido fosfórico, conta 4 oxigênios mais o fósforo 5, 6, 7, 8. Deu 8, maior que 7, fixo. Ácido sulfúrico, a soma deu 7, ele é fixo. Aqui, ó, ácido bórico, 3 com 3, 6, mais um 7, fixo. Então, se a sua soma der de 7 para cima, o ácido é fixo. Qualquer número para baixo de 7 é volátil. O HCl dá 2, tá? Ácido nítrico, 3, 4, 5, volátil. 4, 5, 6, ácido perclórico, também é um ácido volátil. Deu para entender? Então, o que acontece? A volatilidade, a capacidade que o elemento tem, tá, de partir do estado líquido para o estado gasoso, sem alterações de temperatura. Estabilidade. Bom, existem os ácidos estáveis e aqueles que não são estáveis. Agora há pouco eu falei para vocês do ácido carbônico, tá? Ele é um ácido instável justamente por aquela situação que ele pode se transformar num gás, tá? Aqui, nos exemplos, tá? Esses ácidos aqui, eles podem se decompor exatamente como aconteceu no ácido carbônico. Se ele pode se tornar um gás, ele vai fazer isso. Então, ele vai se tornar um ácido instável. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Esse aqui é o ácido sulfuroso. Na presença de água, existe esse equilíbrio aqui, ó. Água, ó, tira uma molécula de água, H2O, vou tirar um O daqui. Quem que sobrou? SO2. Opa, mas o SO2 é um gás. Então, existe a possibilidade dele se tornar um gás em água? Sim. Para onde vai o equilíbrio? Para lá. Portanto,
essa substância aqui, num recipiente aberto, ela vai ficar como H2SO3? Não, ela vai se decompor e formar esse gás aqui, tá? É por isso que alguns ácidos são estáveis, porque eles se decompõem formando algum tipo de gás, e isso favorece muito a reação de decomposição, tá? E a gente tem os ácidos estáveis aqui, né? Então, olha só. Aqui eu dei alguns exemplos, mas não é uma classificação muito comum, tá? Mas eu achei interessante colocar aqui para vocês. Só lembra isso, ó, os instáveis são aqueles que podem formar gás numa reação de decomposição formando água. Como é que eu vou saber que gás que forma? É só você vir aqui e tirar um hidrogênio, tirar uma molécula de água da molécula do ácido. O que sobrar é o gás. Se você olhar e se sobrar aqui uma substância que você não conhece, uma substância muito estranha, nunca vi esse gás na minha vida. Então, provavelmente, ele é um ácido estável, tá? Mas os mais comuns que a gente fala de instável é o ácido carbônico, esse aqui que é o ácido sulfuroso, e tem também o ácido nitroso, tá? Ele também costuma se decompor. Tudo bem? Grau de hidratação. Isso daqui é interessante, ó. Grau de hidratação. Uma coisa que eu não falei, ó. Aqui, se vocês perceberam bem, olha, se eu consigo tirar uma molécula de água, significa que eu tô falando de um oxiácido, tá? Então, os hidrácidos, se for estável, é por um outro motivo, tá? Mas, normalmente, os hidrácidos são estáveis. Olha só, grau de hidratação. O ácido orto sempre é aquele que a gente já conhece a formulinha, tá? Todos os ácidos que eu falei até agora são orto, tá? Ou seja, eu posso falar assim, ácido sulfúrico ou ácido ortosulfúrico, tá? Esse orto aí muitas vezes não aparece. Então, se aparecer no exercício assim, olha, esse aqui, escreva a fórmula do ácido ortofosfórico. Gente, eu nunca vi esse ácido na minha vida. O que é ácido ortofosfórico? Não, pessoal, é o ácido fosfórico, porque esse prefixo orto aqui, ele não é obrigatório, então você não precisa usar, tá? Mas quando a gente fala de grau de hidratação, eu preciso dar um nome pro ácido que tem a maior quantidade de água possível na molécula. Então, é dado o nome orto, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. H3PO4, tá? Esse H3PO4 da família do fósforo, ele é o orto, tá? Aliás, o orto relaciona assim, ó. Orto, ele está relacionado com o ácido padrão, tá? Claro, né? A gente está falando de oxiácido, ácido padrão. Não tem como eu tirar uma molécula de água de um hidrácido, porque um hidrácido não tem oxigênio. Então, o orto é o ácido padrão, tá? Que nem no caso, o padrão do fósforo é o ácido fosfórico. Se eu conseguir tirar uma molécula de água aqui, ó, pensa, vou tirar uma molécula de água. O que vai acontecer? Água é H2O. Então, eu tô tirando 2 hidrogênios daqui, não tô? Então, vai sobrar 1, certo? Sobra 1 hidrogênio. Estou tirando um oxigênio daqui. Eu não tenho 4. Se eu tirei 1, vai sobrar 3. Então, eu consigo tirar uma molécula do ácido fosfórico e vai sobrar o quê? H1, né? Que eu não vou precisar escrever um 1. P. Quantos oxigênios sobrou? O3. Tudo bem? Então, se eu pegar a molécula do ácido orto, o orto eu não tirei nada de água, e tirar uma molécula de água, no caso do fosfórico, vai formar essa molécula aqui, ó. E isso daqui é exatamente o que a gente chama de ácido meta, tá? Então, qual que é a definição de ácido meta? É quando você tira uma molécula de água, tá? Do ácido orto. Eu vou tirar uma molécula só de água de uma molécula só do ácido orto. Tudo bem? Então, olha só. Aqui o exemplo dado é aquele que eu acabei de explicar, tá? Então, o HPO3 é o ácido meta, pelo fato de que o ácido orto, ao perder uma molécula de água, se transforma nele, tá? Olha o esqueminha aqui, ó.
H3PO4, ácido fosfórico ou ortofosfórico. Olha a molécula, tá? Olha aqui, ó, aquela dativa que eu mostrei agora há pouco, ó. Então, o que a gente tem aqui, ó? Lembra, o ácido fosfórico não é exceção. Todos os hidrogênios são ionizáveis, todos eles ligados no oxigênio. E aqui tá de vermelho exatamente os elementos que formam a água. Olha lá, HO. Então, eu tô tirando essa molécula de água. O que vai sobrar? Esse ácido aqui, ó. Tá? Aqui essa ligação muda, né? Lembra, o fósforo, ele precisa fazer... ele é da família 5, então ele tem 5 elétrons, ele precisa de 3, tá? Então, ele está compartilhando 1, 2, 3, tá? E aqui é a dativa. Então, esse aqui é o ácido metafosfórico. Aqui o nome, você continua usando o nome do ácido padrão, só que vai colocar esse meta aqui, ó, na frente como prefixo. E também existe o piro, tá? Quando a gente fala em hidratação, a gente tem 3, orto, meta e piro. O piro é um pouquinho mais complicado, porque eu vou tirar 2 moléculas de água. Aliás, desculpa, eu vou usar 2 moléculas do ácido para daí tirar uma molécula de água. Vamos olhar o esquema aqui que acho que fica mais fácil, ó. Então, aqui eu tenho um ácido fosfórico, aqui eu tenho um ácido fosfórico. Então, ao invés de acontecer isso aqui, ó, a água saiu de uma molécula do ácido, tá? Aqui, eu preciso de 2 moléculas para tirar a água. Então, vai sair um hidrogênio da primeira molécula do ácido fosfórico e um OH da segunda molécula do ácido fosfórico. Só que o que acontece? Quando essas moléculas, esses elementos saem, esse oxigênio perdeu uma ligação e o fósforo perdeu uma ligação. Então, o que eles vão fazer? Eles vão se unir, tá? Olha lá o que aconteceu aqui, ó. Tá? Então, é como se eu tirasse uma molécula de água e grudasse 2 moléculas, né? O que sobrou de 2 moléculas de ácido fosfórico. Então, eu vou ter essa molécula aqui, ó, estranha, tá? Na prática, não precisa ficar desenhando a fórmula estrutural. Eu vou pensar assim, ó. Eu tenho aqui, para eu formar o piro, no caso, ó, H3PO4. Não é 2 moléculas que eu preciso? Então, vamos somar H3PO4. Soma as duas, que vai dar 6. 1, 2, vai dar 2 fósforos e 8 oxigênio, certo? O que é a definição de piro? Ó, possui uma quantidade de água superior à do meta e inferior do orto. É o intermediário. Ele é originado quando multiplicamos um ácido por 2, olha lá, ó, né? Multiplicar por 2 aqui é a mesma coisa que somar. E em seguida, olha lá, ó, em seguida retiramos uma molécula de água. Eu somei. Agora eu vou tirar uma molécula de água, ó. H2, não tem fósforo na água, vou botar o oxigênio aqui, ó. Eu tinha 6, tirei 2, o que sobrou? 4. Fósforo não mudou. Oxigênio tinha 8, tirei 1. Ficou 7. Então, qual que é a formulinha do ácido pirofosfórico? H4P2O7. Tudo bem? Essa caneta aqui é horrível. Ou eu que sou horrível para mexer com ela. Bom, pessoal, a classificação acabou aí, tá? A gente viu as várias classificações. A menos falada é aquela lá da estabilidade. As outras são todas comentadas, tá? Uma outra coisa... a gente tem que ficar muito atento às exceções. O que a gente viu de exceção até agora? O ácido carbônico, que ele é instável e ele é fraco, não segue a regrinha lá do forte, médio e fraco. Ele é um ácido fraco, então não adianta fazer a conta para ele que a gente vai errar. E as outras exceções é a da família do fósforo, tá? O fato de que a quantidade de hidrogênio ionizável muda para o ácido fosforoso e o hipofosforoso, e isso vai interferir na hora que a gente for classificar o ácido quanto à força e classificar o ácido também, se ele é monoácido, diácido, vai mudar. Tá? Então, essas 3 exceções a gente tem que guardar bastante. E agora eu vou falar um pouquinho da nomenclatura. Tá? Então, olha só. Aqui, ó. Nomenclatura. Cadê minha caneta? Tá aqui. Nomenclatura, ó. Todos os compostos inorgânicos que têm a fórmula iniciada por H é um ácido.
Olha, eu tô falando de compostos inorgânicos, porque composto orgânico é uma outra história, né? Tem hidrogênio para todo lado. Compostos inorgânicos, começados com H, é ácido, tá? É importante que na hora que a gente misturar tudo, quem que é ácido, quem que é base, quem que é sal, então já guarda isso. Começou com H é ácido, tá? E aí ele tem que estar associado a um não metal, tá? Tipo cloro, flúor, bromo, que não seja só o oxigênio. Tá? Pode ter o oxigênio na fórmula? Claro, claro que pode. A gente acabou de ver os oxiácidos. Só que o que essa frase quer dizer é o seguinte: eu não posso ter apenas hidrogênio e oxigênio, porque aí eu estou formando a água e a água não é um ácido, a água é um óxido, tá? Então, olha só, a formulinha pode possuir 3 ou mais elementos e só assim pode ter oxigênio. Hidrácidos, tá? Lembra, não possuem oxigênio. Os hidrácidos vai ter essa característica aqui, ó. Nomenclatura, tá? Claro, né? Palavrinha ácido, depois vai vir o nome do elemento, terminação hídrico. Então, para hidrácido, a gente não tem muito problema para dar nome, não. Tá? Talvez é um ajuste de som, tá? Às vezes a pessoa confunde um pouquinho com o som. Então, aqui, ó. Qual que é o elemento? Cloro. Tem oxigênio? Não. Então, é um hidrácido. Hidrácido termina com hídrico. Então, vamos lá, ó. Ácido se refere ao H. Aqui, clor tem a ver com cloro. Terminação hídrico. À primeira vista, né, a gente colocaria assim, ó. Clorohídrico. Tá? É muito comum quando a gente aprende ácido fazer essas confusões, ó. Só que de vez em quando alguma vogal ou alguma consoante vai acabar saindo para ter um som melhor, vamos dizer assim, tá? Então aqui clorídrico. Da mesma maneira aqui, né, o mesmo raciocínio aqui, o ácido fluorídrico. O CN, como eu já disse, ó, essa associação aqui, ó, CN tem o nome de ciano. Então CN não é um elemento químico, tá? É uma associação que chama ciano. No caso do ciano tá ligado no hidrogênio, vai formar um ácido, né, um hidrácido, então cianohídrico acaba se tornando cianídrico. E nesse caso aqui, o S é um enxofre, tá? Mas lembra que todo composto de enxofre na química, a gente vai lembrar do latim, chamar de sulfur, tá? Então aqui eu poderia até falar assim, é o sulfur hídrico. Mas simplificando, vai ficar sulfídrico. E por fim, aqui os oxiácidos. Oxiácido eu tenho um probleminha, porque olha só, oxiácido é aquilo que eu falei. Se o elemento central fizer várias ligações covalentes da ativa, eu posso ter vários oxiácidos desse elemento. E aí eu preciso diferenciar, tá? A quantidade de oxigênio nessa molécula com as terminações ico ou oso, que é o mais comum, tá? Então, aqui, olha só, esse daqui é o cloroso, esse aqui é o sulfúrico, esse aqui é o carbônico, nítrico e nitroso. Como que eu vou saber quem é quem? Olha, infelizmente, na parte de inorgânica, é muita decoreba, tá? É difícil aparecer um negócio assim... Nossa, eu nunca vi esse ácido na minha vida. No vestibular, normalmente, vai aparecer coisas conhecidas, tá? Se for uma coisa muito estranha, o exercício não vai te pedir o nome. Ele vai te dar essa molécula estranha, vai dar o nome dela e pedir uma outra coisa, tá? Então, esses ácidos que a gente vê bastante, a maioria que a gente viu hoje, né, aqui nessa aula, são os conhecidos. Então, infelizmente, né, a gente explica jeitinhos para... assim, burlar o fato de ter que decorar, mas no final da história a gente acaba decorando. E alguns ácidos, né, assim, quando você chega no terceiro ano do ensino médio, você já viu tanto falar do ácido sulfúrico que você vai lembrar qual que é a fórmula dele. Tanto do ácido clorídrico que você vai lembrar qual que é a fórmula dele. Então, acaba que pelo próprio uso, tá? Você aprende ácido na hora de aprender as funções inorgânicas, mas você vai usar eles em outras situações, tá? Vai usar em cálculo estequiométrico, vai usar em muitas outras situações. Então,
Os mais conhecidos a gente acaba aqui guardando o nome e a fórmula, isso é importante, tá? Então, olha só, vamos ver aqui, ó. Vou explicar para vocês a nomenclatura usando a regra do ácido padrão, tá? Ó, ácido padrão, em alguns casos, tem o nome acompanhado por um prefixo orto, que é o grau máximo de hidratação. Lembra, esse orto aqui, ele pode aparecer ou não, tá? Não faz diferença. Então, ó, quais são os ácidos padrão mais comuns que a gente tem que precisa saber? Do cloro, a família do cloro, ó, isso aqui tá errado, ó. Lembra, a segunda letrinha é sempre minúsculo. Bom, família 7A, cloro, bromo e iodo, tá? Eles conseguem fazer 4 ácidos, tá? Eu já vou explicar aqui. Mas desses 4 oxiácidos que ele faz, aquele que tem 3 oxigênios é o padrão. O padrão é exatamente aquele que acaba com ico, tá? O ico é o padrão, tá? Então, olha só. Então, como é que eu vou chamar esse ácido aqui? O elemento que compõe o ácido, cloro. Esse é o padrão. Então, vai ficar cloroico, vai ficar clórico. A mesma coisa acontece para o bromo e para o iodo, tá? Se aqui fosse bromo, o padrão também seria 3 oxigênios. Se aqui fosse o iodo, o padrão também seria 3 oxigênios. Por que o flúor não está aqui se aqui é a família 7A? Porque o flúor não faz todos esses ácidos, tá? Exatamente por conta da eletronegatividade muito alta dele, ele não consegue fazer ligações que a gente a princípio acha que faria, né? Mas o flúor não faz. Então, a gente vai ter esses 3 elementos aqui seguindo essa regrinha. Olha, a família 6A, ó, essa aqui é a família 7A. Essa aqui é a família 6A. O mais comum é o enxofre, tá? O selênio e o telúrio, eles vão na onda, vai acontecer da mesma coisa, tá? Quem que é o padrão? O padrão é 4 oxigênios, tá? Esse daqui é o ácido sulfúrico, né? O ácido do enxofre. Então, o padrão, ó, ico, sulfur, lembra que enxofre é sulfur, terminou com ico, sulfúrico. Essa aqui é a família 5A, tá? Fósforo, arsênio e esse aqui é um antimônio, segue também a mesma regra. O padrão aqui é 4. Ah, uma coisa que eu não falei, ó. Família 7A tem um hidrogênio só. Família 6A tem 2 hidrogênios. Família 5A tem 3 hidrogênios, tá? O padrão aqui, ó, para a família é o mesmo, tá? Só vai mudar o elemento central, de acordo com esse aqui que foi dado na tabela. Ó, esse daqui, H3PO4, é o ácido fosfórico, né? Posso chamar de orto fosfórico? Posso. Tenho que pôr o orto? Não, tá? Essa aqui é a família 4A, tá? Esse é o silício, esse é o germânio. O elemento dono da família 4A é o carbono, mas o carbono, ele vai aparecer aqui, ó. Porque o carbono é uma exceção, né? Ácido carbônico. Ó, esse daqui chama ácido ortossilícico, não preciso pôr esse orto. Esse aqui é o boro, é a família 3A, tá? O boro é o único que faz ácido dessa família, que é o H3BO3, ácido bórico, não preciso pôr o orto. O carbônico aqui é da família 4, mas ele é uma exceção, tá? Só existe o ácido carbônico, eu não tenho parentes do ácido carbônico aqui na química inorgânica, tá? E esse daqui, ó, é da família 5 também, tá? Só que ele não foi colocado aqui junto com a família 5, por quê? Porque, olha só, a estrutura muda. Para esses elementos aqui, o ácido padrão tem 3 hidrogênios, o nítrico não. O nítrico tem um só, tá? Ácido nítrico. Bom, aqui é a família do ácido padrão. Tem livro que fala assim, ó, o ácido padrão é aquele, a gente pode achar ele pelo NOx, tá? Se a gente lembrar, eu não gosto muito de explicar assim, porque aí eu tenho que explicar 2 conceitos difíceis, tá? Explicar o que é NOx e explicar a teoria toda de ácido, tá? Mas quando chega no ponto da pessoa já ter visto NOx, tá? O que é NOx e como acha o NOx, é fácil entender, ó. O elemento central, tá? Entre ico e oso, o NOx maior sempre vai cair com o ico e o NOx menor cai com o oso, tá? Essa seria a regrinha, né? Sim, vendo
meio por cima de como que a gente relaciona o NOx com o ácido padrão. Ó, os demais ácidos nomeados decorrente do nome do ácido padrão de cada família. E a organização é feita a partir de 6 regras. Eu não coloquei as 6 aqui porque eu achei que tinha coisa aqui que não vinha ao caso, tá? Eu coloquei as 4 principais. Então, olha só. Regra 1, terminação ico. E ico é sempre o padrão, tá? É aquele que tem o maior NOx do elemento central, tá? Então, olha só, aqui, por exemplo, aqui, ó, o telúrio da família do enxofre. Esse aqui a gente sabe que é o ácido sulfúrico, não é? Eu posso trocar o S pelo T. Segue o padrãozinho que a gente viu na tabela anterior, só que aqui entra o telúrio ao invés do enxofre, tá? Ó, ele tá falando disso aqui, ó, tá? Ele tá apenas mudando o elemento central por outro elemento da mesma família, tá? Para mostrar que a formulinha do ácido padrão para a família não vai mudar, tá? Bom, terminação oso é o padrão menos um átomo de oxigênio. Então, se eu pegar aqui, ó, o H2SO4, que a gente sabe que é o ácido sulfúrico, e tirar um oxigênio, vai formar o H2SO3. Um oxigênio a menos do padrão, esse aqui vai ser chamado de ácido sulfuroso. A maioria dos elementos químicos formam 2 oxiácidos, tá? A maioria. Então, aqui, olha só. Ele tem o menor número de oxidação, tá? Quando termina em oso, ó. Vamos ver, ó. Ácido bromoso. Esse daqui é o ácido padrão, né? Da família do cloro, mas a família 7A, tirando o flúor, segue o mesmo esquema. Então, aqui, ó, a gente vai tirar o cloro, colocar o bromo, tá? E aí eu vou tirar, se esse daqui é o padrão, o oso tem que ser com oxigênio a menos. Então, aqui tem 3. Padrão, ico. Tirando um oxigênio, o que vai formar, ó? Esse daqui seria o ácido bromoso. Porque se fosse o ácido brômico, teria que ter 3, ó. Tá vendo? Ó, o cloro, bromo e iodo, o padrão deles tem 3 oxigênios. Se a gente tira um oxigênio a menos, terminação é oso, tá? Olha só. Quando a nomenclatura precisa vir um hipo na frente, tá? E o oso no final. Nesse caso aqui, é quando a gente tem 2 átomos a menos de oxigênio do que o ácido padrão. Então, por exemplo, ó, HClO3, ácido padrão, tá? Mas eu quero formar o ácido hipocloroso, ó, hipocloroso. Tá? Eu mudei o nome do ácido padrão em 2 partes. Coloquei o hipo na frente e troquei o ico pelo oso. Então, é 2 oxigênios a menos. Aqui tem 3, então tirando 2, vai formar um HCl, ó, tá? E a regra 4, tá? É quando eu tenho um oxigênio a mais que o padrão, tá? Olha lá, eu tenho que colocar o per na frente e o ico, bom, o ico já permanece, né, que é o nome do padrão. Então, por exemplo, ó, HClO3 é o ácido padrão da família do cloro, cloro, bromo e iodo. Ah, mas eu coloquei um oxigênio a mais. Então, vai ficar HClO4. Então, como é que esse ácido vai chamar? Continua clórico, que é o nome do padrão, e eu vou incluir esse prefixo aqui que chama per. Tudo bem, pessoal? Então, isso daí foi uma aula sobre ácido, nomenclatura, classificação e as coisas mais importantes de ácido, ok?